2 filhos, o mesmo diagnóstico e um medo constante. Essa tem sido a realidade de um casal de Brasília que depende do poder público para enfrentar as consequências de uma doença rara. Viviane Rosa conta o drama dessa e de outras famílias que precisam brigar nos tribunais para afastar o risco de morte. Quando nasceu, Larissa parecia uma criança saudável, mas o formato de um dos pés já era um sinal de alerta. Assim, pra dentro. Quase normal, igual o pé de criança, mas dela era muito pra dentro. Uma bateria de exames revelou problemas improváveis para uma criança. Diagnosticou que ela tinha problema no coração de tudo, válvula entupida, tudo. Para agravar a situação, pouco depois de completar 1 ano, a menina desenvolveu uma hérnia umbilical, passou a ter infecções graves no ouvido e ser internada frequentemente por causa de pneumonias. À medida que ia crescendo, também apareciam deformidades por todo o corpo. Ela já tinha os bracinhos deformados, né? As mãos bem inchadinhas. Ela andava, mas já com dificuldade, entendeu? O joelho também deformado, as perninhas finas. Aos 2 anos e meio, veio o diagnóstico. Larissa tinha uma doença rara e incurável, chamada mucopolissacaridose, que atinge 1 em cada 25 mil recém-nascidos. No Brasil, cerca de 500 pessoas têm a mutação genética. Ela impede os genes de produzir determinadas enzimas, proteínas fundamentais para o funcionamento do organismo. Aí eu falei, doutor, e aí? Ele falou, ó, não tem tratamento, não tem medicamento disponível no Brasil. Explicou tudo, né? É uma doença de natureza genética, tá? Herdada, onde nós temos pessoas com características marcadas, características faciais que podem apresentar problemas cardíacos, problemas respiratórios, habitualmente eles evoluem com baixa estatura, deformidades das articulações, dificuldades de marcha, e um pequeno grupo desses pacientes evoluem sem alteração da sua cognição, da sua inteligência. Meses depois de descobrir o que Larissa tinha, Adriana soube que estava grávida e que as chances de o segundo filho ter a mesma doença eram de 25%. Ainda no pré-natal, a mãe teve a notícia que tanto temia. A criança também era portadora da mutação genética. Quando Ian nasceu, a história se repetiu. Cada dia que passa, era a mesma coisa. Ele tinha muito pneumonia, infecção de ouvido, ele tinha o baço grande, o fígado aumentado. Então, assim, ele tinha a barriga bem grande. Sem tratamento, Larissa piorava a cada dia. Ian tinha 2 anos e meio quando a irmã morreu. Durante o sono, a menina de 3 anos teve uma apneia, obstrução das vias respiratórias. Você vai lidando com tanto problema que chega a hora assim, você não cai sua ficha assim, você acha assim, descansou, né? Porque para ela era muito sofrimento. Adriana ficava apavorada só de pensar que poderia acontecer o mesmo com Ian. A gente tinha perdido ela com quase 4 anos, né? Ele já estava chegando nessa fase também. Então, assim, a gente fica se perguntando, será que vai acontecer o mesmo? O tempo que eu tinha ela, eu tinha os 2. Aí, quando eu fiquei só com ele, aí a gente fica mais apegada, né? Porque isso é um... Ian não só passou dos 4 anos, como está muito bem. Ele já vai fazer 8 anos e é saudável assim porque está sendo tratado. É que em 2009 foi liberado no Brasil um medicamento específico para o caso dele, que é o tipo 6 da mucopolissacaridose. Trata-se de uma terapia de reposição das enzimas que deixam de ser produzidas por causa do defeito nos genes. O remédio não cura, mas ameniza as consequências e retarda o avanço da doença. Observamos que ele diminuiu o tamanho do fígado, ele diminuiu o tamanho do baço, ele melhorou a capacidade respiratória, a capacidade ventilatória dele. É um outro aspecto também que foi muito relevante, a parte cardíaca do Ian. Ele tem uma discreta alteração de válvula. Quando observamos que em crianças não tratadas, ele já teria um coração já insuficiente, comprometido, grande. O Ian não tem essas alterações.
O problema é que, apesar de ter a venda liberada no Brasil, o medicamento continua inacessível para a maioria dos pacientes. Um frasco custa $3.000, o equivalente a R$ 6.600. E Ian precisa de 4 deles por semana. São mais de R$ 26.000 por mês. O menino só teve acesso ao tratamento depois que a mãe recorreu à Justiça Federal. No processo, a Adriana alegou que seria impossível para a família arcar com um valor tão alto e pediu que o Estado fornecesse o remédio. Deu certo. A vida dele tá nesses medicamentos. Nossa, pra mim, eu só tenho que agradecer esse medicamento na vida dele, porque foi 100% mesmo. Em setembro, chegou às mãos desse desembargador um caso idêntico. Os pais de uma criança de 2 anos também alegam que o filho não tem alternativa, precisa do remédio. A União, ré no processo, sustenta que quem deve fornecer o medicamento é o município onde a criança mora. Já para o magistrado, a divisão de responsabilidade não faz sentido em casos como esse, tanto que a tese já foi superada pela Justiça. É um dever constitucional da União, dos estados, da Federação, do Distrito Federal e dos municípios, ou, solidariamente, de todos, como entendeu a Suprema Corte. Esse caso é paradigmático. Jamais um juiz poderia deixar, como no caso, uma criança de 2 anos, desamparada, apenas sob uma visão meramente técnica, não é? Meramente, digamos assim, teórica, quando o mais importante é o bem da vida. O desembargador determinou, portanto, que a União forneça o medicamento. Esse argumento do Poder Executivo de que queria desfalcar o erário para atender a outras emergências. Não há emergência maior do que o atendimento à saúde e à vida das pessoas. No caso de Ian, o medicamento é aplicado nesse hospital em Brasília, onde a família mora. Mas no dia em que fomos acompanhar o tratamento, descobrimos que a entrega do produto estava atrasada. A informação do Ministério da Saúde é que houve uma falha no processo de compra. Um problema burocrático que, se não for resolvido com urgência, pode provocar um retrocesso no quadro do paciente. Se ele tem uma infecção de vias aéreas superiores, se ele evolui com uma pneumonia, qual é o risco que ele tem? De evoluir para uma UTI. Quando você tem interrupção de um tratamento, seja qual for a natureza desse tratamento, a gente volta à etapa inicial. Então, se ele estava tendo ganhos, ele com certeza ele tem riscos sérios de perder.